Bom dia, bem-vindos a mais uma Entrevistas TN. De repente, com a pandemia, os transitários saíram do anonimato e foram notícia por causa das operações de transporte de equipamentos e materiais sanitários. E assim muitos deram, finalmente, pela sua existência, que é absolutamente essencial no dia-a-dia para o normal funcionamento da economia e do comércio nacional e internacional. Paulo Paiva foi eleito ainda esta semana para o terceiro mandato como presidente da Associação dos Transitários de Portugal, a APAT, e é o nosso convidado de hoje para mais um Entrevistas TN. Paulo Paiva, Sim, bom senhora. dia, Bom dia. obrigado por estar connosco, obrigado por estar mais uma vez connosco, parabéns desde já pela sua reeleição. Muito obrigado. E começávamos por aí, é o terceiro mandato, o que é que justificou a sua candidatura? O que é que motiva, o que é que ainda falta fazer? Eh, o que me motiva é exatamente aquilo que me motivou a candidatura no primeiro mandato. Eu tenho uma vontade enorme de poder ser mais interveniente no setor da logística e, e onde se incluem os transitários. E tenho chamemos-lhe um sonho, que é de poder contribuir para a evolução e o crescimento do país também. E esta posição que ocupo agora e para a qual fui recém-eleito é uma posição privilegiada, pelo menos no sentido de ir apontando alguns caminhos, não que eu possa decidir, se pudesse decidir já havia algumas coisas que estavam diferentes, mas é extremamente aliciante eu poder dar voz também a um setor e, ao fim e ao cabo, defender interesses que são dos transitários e que são comuns com o interesse nacional. Muito bem, permita-me, não é uma provocação, mas enfim, mas é uma constatação que peço que me explique, digamos assim, ou contextualiza. Mais uma vez, só houve uma lista candidata às eleições dos corpos sociais da APAT, e isso é tradição, e eu já cá ando há uns anos, e só me ocorre uma vez que tenha havido, nos tempos recentes, enfim, na última década, uma vez em que tenha havido duas listas. O que é que isso, e regra geral, a lista é, digamos, uma continuação, uma continuidade da lista dos corpos sociais anteriores. Sim. O que é que justifica? O setor está satisfeito com os dirigentes que tem ou os associados não se interessam por aí além com a vida da associação? Hum, É assim, é claro que era preferível termos pelo menos uma lista concorrente. Mas o facto é que, e aqui não serve como justificação, mas explica alguma coisa, é mais complicado também conseguir a formação de uma lista. Agora, durante a pandemia, os contactos não são tão diretos. E o que aconteceu é que a lista que foi presente a eleições é nomeada pela direção porque não houve precisamente apresentação de. Aliás, a minha lista apresentou-se, mas ao fim e ao cabo acaba por ser uma indicação da direção por falta de listas alternativas. É assim, eu acredito e sei que o setor está contente com a atuação da APAT. Aliás, temos indicações muito diretas e feedbacks muito diretos dos associados em relação ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela APAT e que não é para estar a promover a própria causa, mas de facto conseguimos nos últimos anos e praticamente desde 2006 mais ou menos que eu estou na APAT como presidente da direção, só desde 2015, salvo eu. Não, sou muito mal com datas, mas é o terceiro mandato, portanto já cumpri 2 mandatos de 6, 2016, salvo eu. E o facto é que, com as pessoas que temos a trabalhar a tempo inteiro na APAT
e com as direções que sucessivamente e os órgãos sociais que têm estado a trabalhar também na APAT, o facto é que a associação conseguiu, durante todos estes anos, cumprir e em algumas situações até ultrapassar as expectativas dos associados e, portanto, é mesmo aquela máxima da equipa vencedora não se mexe. Não se mexe, não é? Bom, então vamos falar um pouco do setor transitário e vamos começar por uma notícia que é dos últimos dias. Como sabe, foi notícia a venda da Lusocargo e da Portocargo, do grupo Lusocargo, chamemos-lhe assim, aos franceses, a um grupo francês, o grupo BLL. Independentemente do negócio em causa, e portanto não vamos falar do negócio propriamente dito, tratando-se do maior transitário português, ou de capital 100% português, o que é que permite alguma leitura para o setor? Será este uma tendência? Será esta uma tendência que se vai afirmar no futuro? A tendência de concentração não é de agora. E em termos de ser mais uma vez um transitário não português a comprar um transitário português, penso que tem mesmo, além das condicionantes a nível estratégico, tem mesmo a ver com o tamanho do transitário e a massa crítica que um transitário consegue em Portugal. Portanto, são muito poucos, ou se calhar contam-se pelos dedos, aqueles que têm uma verdadeira estratégia internacional e de expansão para fora de Portugal. Como é sabido, a larga maioria dos transitários portugueses pertence a networks que lhes oferecem condições de competitividade nos outros países ao trabalharem estreitamente com outras empresas do mesmo tipo que as nossas e, portanto, com uma presença e um conhecimento local do mercado. O que é que seria desejável para mim? É que houvesse movimentos inversos, ou seja, haver transitários portugueses a comprar lá fora e a estar mais diretamente nos mercados onde atuam. Mas é tudo uma questão de massa crítica e quer se queira, quer não, nós estamos num mercado limitado em Portugal. A própria estrutura das empresas muitas vezes não propicia que haja esse crescimento fora de portas e, portanto, as notícias que vamos assistindo são essas. Agora, se é bom, se é mau, o que é bom é que o mercado seja dinâmico e que haja entradas e saídas, e isso é que é importante. Vamos já falar de alguma das coisas que aí referiu. De qualquer maneira, na sequência desta notícia, há quem defenda que a maioria dos transitários nacionais não terá, pela sua dimensão, pela sua massa crítica, enfim, pelo seu poder de investimento, não terá condições para viver ou para sobreviver num mercado cada vez mais global, cada vez mais digital, cada vez mais tecnológico, até de facto pelos investimentos que isso implica. Qual é a sua leitura? É assim, difícil viver é difícil para toda a gente. E hoje em dia, por exemplo, a nível tecnológico, aquilo que está disponível no mercado permite um transitário com duas pessoas concorrer com uma multinacional num determinado segmento. E, portanto, aliás, eu próprio sou exemplo disso e eu tenho uma microempresa e que tem tido um crescimento sustentável, atua em determinados segmentos e assim tem sobrevivido e as expectativas é que continue por muitos e bons anos. E, portanto, quando eu falo em massa crítica, pronto, temos duas partes. Temos um mercado limitado, ou seja, aquilo que nós temos em termos de movimentação de mercadorias em Portugal é limitado, o que implica que haja uma concorrência apertada, mas há todo um mundo lá fora e um manancial
negócios que poderemos atrair, inclusive, para Portugal, e que nos permite concorrer e estar presentes no mercado consolidando posições. Não me parece que seja. É algo que tem que ser sempre equacionado por todas as empresas, mas não me parece que seja a preocupação dominante. Então, não o preocupa também esta dicotomia do mercado, que por um lado demasiado concentrado e por outro demasiado atomizado, isto é, um pequeno núcleo de empresas, a maioria delas multinacionais, a concentrar a grande volume dos negócios, a grande fatia dos negócios, e depois dezenas, posso dizer dezenas, porque a APAT tem dezenas de associados, dezenas de pequenos players a dividirem entre si uma pequena fatia do negócio? Não, é algo que devemos dar atenção, é algo que devemos considerar na gestão das nossas empresas, mas uma pequena fatia depressa se pode tornar numa fatia grande. Tudo depende da perspectiva com que encaramos o mercado. Se me diz assim, as empresas estão viradas só para um determinado mercado ou para um determinado movimento com um determinado país, é como tudo, não é? Quando se colocam os ovos todos no mesmo cesto, o risco é infinitamente maior e, portanto, aí teremos que ter capacidade de gestão e estratégica para perceber para onde é que devemos conduzir o negócio. A concentração, é assim, eu estou nesta atividade há 25 anos e quando abri a empresa, um dos recados que recebi foi uma notícia de uma determinada companhia aérea que estava a estrear as entregas ao domicílio. E a mensagem que me mandaram dizia: assim se cilindram os pequenos. E, portanto, porque era uma companhia aérea com bastante representatividade a nível internacional. E o facto é que a companhia continua, mas eu também cá estou a prestar serviços. Umas vezes concorro com a companhia, outras vezes não, mas há segmentos em que eu sou bastante melhor que a companhia aérea e é por aí que as coisas devem seguir e prosseguir o seu caminho. Falou há bocadinho da internacionalização e impõe-se de facto perguntar, são poucas as empresas nacionais, transitárias nacionais, com presença efetiva, física, digamos, nos mercados externos. Eu pergunto-lhe, há condições para essa internacionalização? Ela é necessária desse ponto de vista ou continuam a ser suficientes, bastantes, os acordos que os transitários, que a esmagadora maioria, eu diria eu, todos os transitários têm com contrapartes estrangeiras e a integração das alianças que já referiu e alianças internacionais? Sim, o desejável era termos empresas a internacionalizar e a abrir casas próprias em outros mercados. Ou pode não começar por abrir casa própria, mas com acordos de representação, mas eu acredito também que tem um pouco a ver com a dinâmica do nosso próprio mercado. E sendo um mercado pequeno, não há muita movimentação que justifique por si só aquilo que temos em Portugal, que justifique por si só o estar a movimentar para outros mercados. Seria importante criarmos a tal massa crítica, mas aí já envolve criar condições que a direção desta associação tem vindo a defender também ao longo dos anos, a criação de valor e investimento em infraestruturas em Portugal que permitam atrair novos negócios e atrair outro tipo de negócios, que depois por si só até empurram as empresas para que prestem um serviço chave na mão e que estejam presentes na origem e no destino. Agora, com o nosso tradicional mercado limitado, como já dissemos,
não quer dizer que inviabilize, mas também não encoraja. Hum. Paulo Paiva, a pandemia, eu comecei o lançamento desta entrevista dizendo que, de facto, vocês, de repente, as pessoas, o vulgar cidadão passou a ter consciência que existia uma figura que era o transitário, que, pá, de repente, e nas piores condições possíveis, e no mínimo tempo possível, conseguia trazer mercadorias do outro lado do mundo para cá com rapidez e segurança. Mas a verdade é esta, a pandemia acelerou muitas transformações da nossa forma de comprar, da nossa forma de consumir, da nossa forma de receber as coisas. Eu pergunto-lhe, os transitários que fizeram esse trabalho brilhante, sem dúvida, e reconhecido por todos, estão preparados para lidar com os transitários portugueses, naturalmente, estão preparados para lidar com, por exemplo, com o desenvolvimento do e-commerce? A pandemia trouxe milhões de consumidores do físico para o online e assume-se que grande parte desses consumidores vão se manter no online, ainda que possam, enfim, retomar algum do consumo físico, mas vão se manter no online, até porque as próprias cadeias de distribuição e de retalho, perdão, vão continuar a apostar no online. Os transitários estão preparados para esse desenvolvimento do e-commerce, com tudo o que isso implica em termos, lá está, de entregas porta a porta, de visibilidade, de rastreabilidade, de just now, não é o just in time, é o just now. Estão preparados para isso? Nem todos, mas é por aí também que a associação, que a APAT está a apostar na formação, num vetor estratégico para nós, que é a formação, para que cada vez mais associados comecem a consciencializar da necessidade de conseguir dar resposta a um mercado que está em constante mudança e, portanto, ainda que eu assinalo que os transitários têm uma mestria assinalável, têm uma mestria inigualável em adaptar e encontrar soluções para os problemas que nos vão apresentando, o facto é que há muito do comércio, como refere, que vai passar ou já passou e vai manter no online e tem uma tendência de crescimento. E aquilo que vejo é que é necessário que muitas empresas se venham a adaptar a essas novas circunstâncias. Inclusive, por exemplo, a nível de networks, já há networks específicas só para o comércio eletrónico. Mas não quer dizer que todos tenham que estar presentes no comércio eletrónico também. E dentro do comércio eletrónico, depois há de haver oportunidades também que pode não ser o grosso do negócio, mas que permitem que as empresas atuem e que atuem bem. No entanto, aquilo que é fundamental mesmo é que a gestão da empresa, os administradores, os donos dos transitários, percebam e encarem mais esse desafio e que é também uma oportunidade de negócio. Eu não vejo como uma ameaça, vejo como uma oportunidade. Oportunidade ou ameaça é também a proliferação de plataformas eletrónicas que na prática colocam em contacto direto os consumidores com os fornecedores e os carregadores com os provedores de meios de transporte. Isso por um lado. Por outro lado, também se assiste nos últimos tempos se calhar numa dimensão mais visível, à entrada de, por exemplo, grandes players do transporte marítimo de contentores, e enfim, nomeadamente desde logo a Maersk, em áreas de negócio que eram tradicionalmente as vossas, portanto, estão a voltar-se cada vez mais para a terra, a entrar terra adentro, não é? a sair do mar, a sair dos portos, a entrar terra adentro e a entrarem nas vossas, na vossa área de negócio.
eu presumo saber que, inclusivamente, essa questão já foi levantada também junto da União Europeia, porquanto há aqui vasos comunicantes de receitas e de investimentos e de vantagens ao nível da concorrência que poderão estar a ser aproveitadas pelos armadores para financiarem e alavancarem negócios que não eram, enfim, intrinsecamente os seus. Como é que vê essa evolução naquilo que vos afeta naturalmente? É assim, a evolução não deixa de ser positiva. No entanto, há aqui a cautelar e é por aí também uma área de intervenção importante, não só da APAT, mas dos transitários, por exemplo, europeus, através da associação onde estamos, na CLECAT, de falar com a Comissão Europeia e percebermos se de facto esses avanços, como mencionou, o exemplo que mencionou, colocam ou não em causa a concorrência. E, portanto, mesmo a entrada de um player assim, ainda no outro dia falavam também do investimento da CMA, salvo erro, na compra de cargueiros para a via, portanto, aviões. É assim, essas empresas entram no negócio com o espírito de tentar apanhar o maior volume possível de carga, mas depois acabam por abrir também esse negócio a outras empresas porque elas por si só não conseguem rentabilizar, e estou a falar da carga aérea, por exemplo, não conseguem rentabilizar, é da mesma forma que nos navios, um armador que coloca um navio numa determinada linha acaba sempre por ir procurar parceiros para complementar e para viabilizar essa determinada linha e, portanto, aqui de facto aquilo que tem que se acompanhar e estar presente junto, neste caso, da Comissão Europeia, é na questão da concorrência e assegurar que estamos todos no mercado, mas que estamos a competir com os mesmos, chamemos-lhe, meios e condições. E no que toca às plataformas, que de facto tendem a permitir contornar a vossa existência, digamos assim, são úteis enfim, para serviços básicos, diria, e portanto vocês mantêm o vosso negócio das soluções feitas à medida? Sim, é assim, eu acho que cada vez mais os transitários vão viver de precisamente soluções feitas à medida. A não ser que um transitário se transforme ele próprio numa plataforma dessas. Porque, de facto, para determinado tipo de mercadorias ou para determinado tipo de comércio, é um facto que as plataformas são uma mais-valia e conseguem oferecer o que a larga maioria dos intervenientes na logística consegue. E, portanto, é por aí mesmo. Eu acho que as plataformas, nesse caso, vão nos empurrar para trabalharmos com clientes cada vez a precisar de serviços mais específicos e com necessidades mais específicas que as plataformas não conseguem dar resposta. Bom, uma coisa a que as plataformas não conseguirão provavelmente dar resposta é esta situação, e vamos falar agora da atualidade, esta situação que se está a viver no canal do Suez, com o encalhamento do Ever Given, que, enfim, se vai prolongando e ameaça de dar aqui criar aqui uma tempestade perfeita de novo para o transporte de contentores e com todas as consequências ao nível dos carregadores, das importações, das exportações, enfim, dos congestionamentos nos portos, da falta de navios, da falta de contentores, etc. Como é que vocês estão a ver este episódio em particular, mas fundamentalmente
de novo, que lições é que se podem tirar, porque, enfim, estes episódios podem-se repetir, porque cada vez os navios vão ser maiores. Este é de 20 mil teus, mas já há navios de 24, e pronto. O que é que se pode aprender com isto? Bom, esta situação é de facto até muito mais grave do que a generalidade das pessoas conseguem ou concebem, porque no caso dos transitários nós temos uma flexibilidade enorme em encontrar novas soluções, mas isso não é possível um armador decidir de um dia para o outro que, em vez de passar no canal do Suez, que faça a rota portanto, pelo Atlântico. E, portanto, as implicações na logística dos produtos e dos próprios contentores entre a Ásia e a Europa está ameaçada, e fortemente ameaçada. E aqui, ao fim e ao cabo, e estamos a falar daquilo que eu percebi, estamos a falar de um canal por onde passa 30% do comércio entre a Ásia e a Europa, e aliás entre o Médio Oriente e a Europa também. E a lição que se tem que tirar eu não gosto de dar lições a ninguém, mas é a eterna questão de não equacionar alternativas. E se essas alternativas estivessem equacionadas, se calhar o impacto não era assim tão grande como ainda não está a ser, mas é expectável que nos próximos meses assistamos a isso. E neste aspecto, se tivesse Portugal adotado uma estratégia de investimento e de criação de infraestruturas capazes, teríamos agora uma oportunidade excelente de servir como uma solução para o canal do Suez. Pode desenvolver como, servíamos como de solução como, especificamente? O que é que nós poderíamos aqui, jogo de cintura, funcionando como web. Funcionando como web. No caso dos portos, temos Sines, mas Sines já podia ter o segundo terminal a funcionar. A própria infraestrutura a nível nacional já devia estar de tal forma estruturada que permitisse que as alternativas, quando forem equacionadas, fossem pensadas a considerar Portugal como uma solução viável. E neste momento não é. Neste momento ainda há tudo por fazer, ou quase tudo. Desde logo, se pensarmos em termos dos portos, por exemplo, a ideia que eu tenho é que os portos deveriam funcionar os portos portugueses deviam funcionar cada vez mais em rede e em complementaridade e não em concorrência, e sustentados por uma rede de plataformas logísticas que alimentam ou que podem alimentar esses portos. E isto para não ser demasiado técnico, seria o termos a facilidade de ligação por via férrea entre todos eles, os principais, sustentados por plataformas logísticas onde os carregadores podem entregar ou levantar os contentores que depois são movimentados de forma quase automática para o porto que terá a conexão para o destino ou a conexão da origem que serve esse carregador ou o importador. E, portanto, isto tudo mas isso tudo tem que ser pensado a nível do Estado e do Governo. Tem que haver uma estratégia nesse sentido. Não pode ser o Paulo Paiva na Associação de Transitários a dizer que este é que é o caminho certo. Isso é uma questão que
que tem que ser equacionada e tem que ser devidamente colocada em prática, mas pelo nosso Estado, não é... Paulo Paiva, desculpe interrompê-lo, mas no entretanto nós nestes últimos anos já tivemos o plano logístico nacional, já tivemos o plano para o aumento da competitividade dos portos, já tivemos não sei quantos planos de investimentos em ferrovia e não só, agora estamos com o plano de resiliência, o PRR, enfim, não chega isto. O que é que vocês, por exemplo, em relação ao PRR, o que é que vocês, que leitura é que vocês fazem do que lá está proposto? Eu sei que vocês contribuíram também na fase enfim, de consulta pública. O que vocês conhecem do PRR satisfaz-vos? É pouco? Qual é a vossa opinião sobre Nós somos muito bons a fazer planos, ponto assente. A executar é que é mais complicado. Aquilo que temos e que ambicionamos é que o investimento que venha a ser feito consiga contribuir para que a economia nacional cresça e que se criem condições para, e ouvimos isso quase diariamente nas televisões, ou nas notícias, que queremos ter ordenados equivalentes ao que se pratica ou acima da média europeia ou que se pratica nos países mais desenvolvidos. Mas sem criar condições para a economia crescer, não vai ser possível isso. E, portanto, o plano de resiliência, se for visto só como mais uma enormidade de dinheiro que vem para Portugal e que depois a execução não seja feita e adequada a servir a economia, muito dificilmente, ou seja, daqui por uns anos vamos estar novamente a precisar de outro plano de resiliência e vamos andando de plano, de plano em plano, sem que com isso, e infelizmente porque eu gostava que fosse ao contrário, sem que com isso o país de facto atinja os patamares de um país desenvolvido. Portanto, a contribuição que a APAC deu não se trata de dizer que deve investir em A em detrimento de B, trata-se sim de ser coerente. Aquilo que defendemos ao longo destes anos todos é que o investimento nas infraestruturas, mas não é só infraestruturas para servir aquilo que já existe atualmente, e sim criar infraestruturas que sirvam de base, de pilar, para atrair investimento também de empresas de fora de Portugal. Mas que cria também condições para as que cá estão já sejam cada vez mais competitivas, consigam criar valor acrescentado dentro dessas empresas, que comecem a vender produtos de valor acrescentado, que entremos nas cadeias de alto valor, que são essas sim as que permitem depois termos empresas fortes na economia, e que permite, por sua vez, atingirmos os patamares de ordenados que são tão desejáveis e que toda a gente ambiciona. Agora, tudo isso tem que ser feito de uma forma integrada, tem que ser feito de uma forma coerente e obedecendo a princípios de racionalidade e, sobretudo, que não esteja preso por mandatos de 4 ou de 5 anos, consoante vão alterando os governos. Paulo Paiva, não será necessariamente, seguramente o Paulo Paiva, porque enfim, não ocupa nenhum cargo governativo, também não será a APAT, mas de qualquer maneira, permita-me desafiá-lo. Olhando para os portos, presumo que, por aquilo que já disse, Sines já deveria ter o segundo terminal de contentores, Leixões já deveria ter o novo terminal de contentores. O que é que, em relação aos portos, por exemplo, o que é que 2, 3 coisas que já devessem estar resolvidas? Bom, essas que acabou de mencionar, mas porque
e não o digo porque defendo que Leixões ou Sines é melhor do que ou pior do que. A questão é mesmo o de estarmos a criar condições para que esses portos possam contribuir e ser uma mais-valia para o país. Por exemplo, esta iniciativa que agora a administração do Porto de Leixões está a ter com a criação, ou com a criação de plataformas logísticas que sirvam para alimentar o Porto. Os portos secos, portanto, não é? Exatamente. É uma excelente iniciativa que eu acho que devia ser estendida a todos os outros. Não devia ser só uma iniciativa do Porto de Leixões, devia ser integrado com todos os outros. Inclusive, Lisboa, Setúbal, Aveiro, deviam estar todos, e Sines, deviam estar todos a trabalhar. Mas todos a trabalhar cada um por si, Paulo, desculpe interrompê-lo mais uma vez, ou admitindo a possibilidade de ir em vários portos, inclusive aproveitando, criando empreendimentos de raiz ou até fazendo parcerias com plataformas, com empreendimentos que já existam. Todas as geometrias seriam possíveis? As duas coisas, é assim, não faz sentido ir criar uma plataforma num sítio onde já estejam uma ou mais do que uma a funcionar. Portanto, aí há que retirar a vantagem dessa plataforma. Mas o que interessa, e serve até porque o país, neste momento, precisa de criar condições que tornem condições de coesão e, neste caso, de valorizar o interior. E, portanto, essas plataformas servem elas próprias para atrair investimento, porque uma empresa que se queira deslocalizar para qualquer capital distrito do interior, depois vê-se abraços com algumas dificuldades logísticas de conseguir fazer chegar os seus produtos a mercados internacionais. E, portanto, essa aposta, como digo, é uma aposta acertada e é uma aposta que deve ser obedecer também a princípios de racionalidade e não só a princípios políticos. Deve olhar para a parte social também e para a parte do equilíbrio do próprio país, que neste momento funciona a uma velocidade no litoral e a outra velocidade no interior. E a ferrovia, enfim, tem sido dos setores mais falados e onde, pelo menos, se anunciam mais investimentos. Aquilo que tem sido feito, nomeadamente ao nível do Ferrovia 2020, e do que está previsto, foi já anunciado para, enfim, o Ferrovia 2030, serve os vossos propósitos ou de novo gostariam de ter mais uma perspectiva estruturante do tecido económico na tal ligação dos portos aos portos secos, plataformas logísticas e logo aos centros produtores? E presumo que encaminhamento de mercadorias para o continente, para o interior do continente europeu. Sim. Nesse aspecto, tanto quanto sei, agora o que está previsto de investimento está tudo a decorrer dentro do prazo, ou dentro daquilo que é expectável. Infelizmente, tivemos muitos anos sem investir na ferrovia e neste momento a ferrovia é um elo fundamental exatamente na alimentação desses portos. Mas, por exemplo, eu, a nível particular, alimento uma ideia que, e não tem a ver com carga, tem a ver que a tal necessidade que há de haver uma maior coesão a nível nacional, tenho uma ideia, que não, e os entendidos na ferrovia vão-se já todos a tirar ao ar, uns a concordar, outros a discordar, mas eu acho que devia haver uma ligação entre cada capital de distrito, termos todas as capitais de distrito a 1 hora, uma das outras, no máximo. E não sei se é viável, se não, nem faço a menor ideia, isto é só uma ideia
de quem está, quem vive em Portugal e é um sonho que eu acho que devíamos alimentar exatamente para provocar o tal equilíbrio a nível do país. Mas, ao mesmo tempo, tornar o país atrativo para que as tais indústrias de valor acrescentado se pensem, equacionem em localizar-se no nosso país. Portanto, isto acaba por ser uma coisa que está tudo relacionado umas coisas. Nós temos tendência a segmentar muito se devemos investir no Porto A ou no Porto B, se tem que ser o terminal A ou o terminal B. Tem que ser tudo pensado, integrado e de uma forma abrangente, porque, ao fim e ao cabo, é assim, eu tenho formação em logística e desde sempre aquilo que aprendi foi que a logística é abrangente a todos os níveis de uma empresa, por exemplo, e aqui é a mesma coisa. Este pensamento tem que abranger todos os setores da sociedade, não só económicos como sociais, e é nesse sentido que tem que ser abordado. E pensando em modos de transporte, também tem que se pensar no transporte aéreo, que continua a ser, enfim, que no tempo da pandemia enfim, foi a estrela da companhia, mas, e continua agora ainda a alimentar as companhias aéreas, não é? Que estão com a maioria dos aviões de passageiros do chão, mas que se pensa que é só para cargas de grande valor acrescentado e que, portanto, que em Portugal tem um tratamento, diria eu, menor. Sim. Você é um entusiasta e está fortemente envolvido na carga aérea. O que é que acha que se tem que fazer na carga aérea? Na carga aérea, continuamos, é o mesmo, a questão é a mesma. Temos que criar condições para que essa tal cadeia de alto valor passe por Portugal também. E não só passe, se instale cá. E isso não tem sido feito. Portanto, nos últimos 25 anos não tem sido, nos últimos 30 anos não tem sido. Portanto, ainda há pouco tempo participei consigo na questão da localização do aeroporto, que eu acho que é uma que é um assunto. A localização em si é um assunto menor, o importante mesmo é criarmos a condição para que esse aeroporto exista e que haja e que esse aeroporto crie as tais condições de conectividade, quer para passageiros, quer para carga. Não se pode separar a carga dos passageiros. Quer se queira, quer não, pode ter um hub de carga, já se falou, e a APAT inclusive já falou sobre isso. Pode-se criar um hub de carga, por exemplo, no aeroporto de Beja, mas teremos que criar condições em qualquer que seja o aeroporto que venha a existir, quer para passageiros, quer para a carga. E quando digo criar condições a nível da carga, por exemplo, é que o próprio aeroporto preveja uma área alargada de serviços logísticos de apoio ao aeroporto. E quando eu digo serviços logísticos, quer dizer a criação de infraestruturas, quer seja armazéns, quer seja escritórios, acessos rodoviários e ferroviários, e que permitam que toda uma indústria ligada à carga aérea se possa envolver e desenvolver dentro do aeroporto também. E que não é isso que acontece aqui. Vemos isso acontecer com muito sucesso noutros aeroportos, mas aqui em Portugal não acontece, nem nunca aconteceu, nem prevejo que estejam a pensar nisso. Quer dizer, nem sequer acho que estejam a pensar. Eu nem prevejo que estejam a pensar. E isso é que é muito grave. Permita-me voltar um bocadinho atrás. Como falou já nos portos e na ferrovia, este ano é o ano da ferrovia. O ano passado foi o ano da multimodalidade, salvo erro, o ano europeu da multimodalidade. Durante muito tempo foi-nos vendida a ideia
e o projeto de termos de Portugal ser uma porta da Europa, dos nossos portos serem uma porta da Europa, de encaminhamento de mercadorias para outros continentes e de abastecimento do interior da Europa. Vocês há uns anos, a APAT há uns largos anos, patrocinou um estudo para criar serviços ferroviários de encaminhamento de mercadorias daqui para o centro da Europa. Acha viável, acha possível que, de facto, no curto prazo, enfim, seja de facto cumprida essa vocação, se é que ela existe, de sermos uma porta da Europa e de termos fluxos de mercadorias, enfim, com alguma dimensão para o centro do continente por via férrea? No curto prazo, não diria, mas é o caminho que temos que fazer. Como no princípio da conversa falámos, a dimensão do mercado disso depende. Portanto, Portugal por si só não tem massa crítica para isso, nem justifica investimento. Portanto, aquilo que temos atualmente, mal ou bem, vai servindo. Se queremos aspirar e se queremos sonhar com um crescimento e com o termos Portugal como um centro logístico internacional, acho que é uma excelente ideia e uma excelente aposta que devemos fazer. Mas assim, acabo por ser a estar a defender uma ideia em causa própria, não é? Mas eu não gosto de pensar só em termos de transitários, eu gosto de pensar numa forma mais abrangente, porque os transitários depois acabam por ganhar por aí também. Ou seja, não me quero dispersar muito, mas nós quando olhamos para os mapas, para os planisférios, Portugal não está num canto do mundo, Portugal está no centro do planisfério. Está bem que tem influência de termos sido os criadores dos primeiros que existiram e, portanto, quando falamos em país periférico, não o somos. Nós estamos no centro e não estamos a aproveitar essa localização privilegiada, por muito que nos queiram fazer acreditar o contrário e por muito que nos apelidem de país periférico, não o somos e acredito que, havendo vontade, e tem que passar pela vontade política também, e termos pessoas com visão a liderarem o país, teremos de certeza, não no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, razões para sorrir e para termos a tal ligação ao centro da Europa, ainda que e isto é só uma ideia, por exemplo, como temos uma excelente oportunidade de iniciar isso com uma colaboração mais estreita ainda com países da América do Sul, nomeadamente o Brasil. Muito bem, a nossa conversa já vai longa, já vai mais longa do que aquilo que eu lhe tinha prometido retirar do seu tempo e, portanto, vamos terminar como começamos. Este é o seu terceiro mandato e os estatutos da APAT impõem que os presidentes só possam exercer durante 3 mandatos esse cargo. E eu perguntava-lhe, portanto, tem 3 anos pela frente, quais são as prioridades para estes 3 anos, ou dito de outra maneira, como é que gostava de daqui a 3 anos deixar a APAT? Bom, se a deixar nas condições em que está agora, que são excelentes, terei cumprido um dos objetivos. É claro que devemos sempre ambicionar mais e melhor, não só para a APAT, mas em tudo aquilo que fazemos e acho que é saudável que assim seja. Portanto, aquilo que vamos trabalhar, além do vetor institucional, com quem já temos excelentes relações com a generalidade dos players e das entidades e dos institutos, com a tutela, com a autoridade tributária, num vetor mais operacional, continuaremos a apostar e a valorizar, a querer valorizar os transitários através da formação, e essa formação
fruto também um pouco da pandemia, vem dar força a uma plataforma de e-learning que eu já venho defendendo dentro da APAT há alguns anos, e a pandemia veio dar força a esse aspecto da formação, mas também a participação da APAT na gestão de programas cofinanciados. Gostaria de avançar também para a certificação AEO, portanto, Operador Económico Autorizado. Queremos contribuir para melhorar a formação dos quadros superiores e das gerências e administrações dos transitários. Portanto, há aqui todo um manancial de iniciativas e atividades que vamos desenvolver ao longo dos próximos 3 anos para que, quando daqui a 3 anos entregar a chave da casa, as pessoas que pegarem nela tenham uma base sustentada para darem continuidade e até para melhorar, porque eu também acredito que a aprendizagem é contínua e, portanto, eu agora estou aqui na posição que estou e aquilo que vou fazer é que tenho feito nos últimos mandatos, e é tentar dar o meu melhor ao serviço dos transitários, da associação e ao fim e ao cabo do país também. Mas quero que aqueles que venham a seguir a nós, que tenham, como eu tive também uma boa base para iniciar os meus mandatos, e aqueles que venham a seguir tenham essa base também. Em termos da APAT, garantimos, por exemplo, também ainda aconselhamento jurídico a todos os associados, e isso vai se manter também. Queremos reforçar e consolidar um galardão, não é um galardão, é uma distinção que fazemos aos transitários que a eles se candidatam, que é o selo de excelência também, que serve também como forma diferenciadora, não é dos associados, é dos transitários que querem demonstrar ao mercado que a excelência faz parte do seu dia-a-dia. E depois temos a parte da comunicação da associação, que não deixa de ser importante também, e de querermos influenciar de forma positiva também tudo aquilo que se vai passando, não só no panorama logístico, mas também a nível da economia nacional e a nível social. E temos a revista APAT, que vai continuar de forma física e online. O website, que tem que se tornar cada vez mais uma ferramenta do dia-a-dia para os associados, uma ferramenta de consulta. Desenvolvemos um blog e que vai continuar também a contribuir para a notoriedade da associação e para veicular informação e iniciativas da associação. Temos o barómetro APAT, que vai continuar a existir, ou vai continuar a ser lançado 2 vezes por ano, e que nos vai dando alguma ideia do sentimento geral dos associados. O trabalho que vamos desenvolver é exatamente esse, é para que os associados tenham, chamemos-lhe, a mesa posta para conseguirem desenvolver o seu trabalho sem terem que se preocupar com determinados assuntos que, não deixando de ser relevantes e fundamentais para o exercício da atividade, são tratados a nível da associação, assegurando ou dando-lhes a segurança de que estão em boas mãos, e é por aí que nós vamos desenvolver.
Paiva, agradeço-lhe então, desejo-lhe muito sucesso nestes próximos 3 anos, enfim, a exemplo do que conseguiu fazer nos 2 últimos mandatos. Agradeço-lhe mais uma vez o ter estado connosco 1 hora à conversa. Seguramente não voltarão novas oportunidades para voltarmos a conversar sobre o tema Com que certeza, com tanto certeza. nos interessa. Obrigado, obrigado também aos que nos estiveram a seguir na página de Facebook e no site do Transportes e Negócios. Seguramente haverá mais oportunidades e mais entrevistas do TN com novos intervenientes para falarmos da atualidade do setor. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado, bom dia.